projeto de Deus. Eu saúdo a todos vocês que nos assistem agora com a paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, que nós temos vivido uma experiência ao longo da história da obra. É um dia especial para nossas famílias, é um momento em que nós nos reunimos, é aquele momento que nós cultuamos em família. Sexta-feira é o dia da família para nós, e a família é algo maravilhoso, é uma instituição divina e que nos traz tanta alegria, né, tanto fortalecimento, tanto renovo quando estamos em família, é uma bênção para nós. E hoje é dia da família, mas também hoje é dia do programa Família, um Projeto de Deus. E nós estamos aqui na bancada para trabalhar um pouco esse conteúdo, é um conteúdo objetivo, daqui a pouquinho você assiste ao culto da família. E na bancada hoje estão aqui presentes o pastor Luiz Eugênio, todo mundo já conhece. Luiz, Pai Senhor, tudo bem? E eu vou apresentar aqui as irmãs que estão conosco. A irmã Flaviane Salles, que é professora, doutoranda em educação especial? Também. Educação especial, tá aí o trabalho que a irmã desenvolve. Tia Janaína. Isso. Janaína Zumac, que a gente já conhece, e que, aliás, você conhece a tia Janaína das aulas, né, de instrumentos musicais e tal, mas esse trabalho que ela faz já é exatamente parte de um trabalho, um projeto, né, Janaína, que você desenvolve na área de musicoterapia. Isso. Que você faz esse trabalho também focado em crianças especiais, com necessidades especiais. Você tem essa abrangência, não é isso? Tenho, sim, tem essa abrangência. Através da música? Através da música. Muito bem. E também temos aqui Jéssica Moura, que é fonoaudióloga. Né? Aliás, a fonoaudiologia é uma das abordagens de tratamento também para crianças especiais e desenvolvimento da fala e tudo mais. Bom, tá apresentadas devidamente as nossas convidadas hoje, né, Luiz? Luiz, você quer começar falando sobre uma abordagem na palavra? Não, com certeza. Nunca pode faltar. A palavra é sempre principal, né? Então aqui nós vamos abordar aqui em Tiago 2, a partir do verso 1, que fala-se, o título do tema, o tema desse texto fala sobre condena-se fazer acepção de pessoas, né? Então o Tiago diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar um homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, entrar também algum pobre com sorte do vestido, e atentares para o que traz vestido precioso, ele lhes disseres, assenta aqui num lugar de honra, né? E disseres ao pobre, tu fica aí em pé mesmo, e assenta debaixo do estrado. Porventura fizeste distinção dentre vós mesmos, e vós fizeste juízes e maus pensamentos? Uma pergunta, né? Ouvi, meus amados irmãos, porque, porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre, porventura não oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome e sobre vós foi invocado? Encerrando aqui, diz assim o texto: todavia, se cumprides conforme a escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sois redarguidos pela lei como transgressores. Aqui o Tiago, ele coloca um aspecto importante, que na igreja, como corpo de Cristo, não pode haver acepção de pessoas. Ou seja, a igreja tem que estar pronto para receber qualquer pessoa da mesma forma. E eu entendo que esse é o trabalho do grupo de irmãos, de professoras, tudo, de procurar receber as pessoas das diversas pessoas, tipo de pessoas cheias da igreja, da mesma maneira, seja quem for. Então o trabalho é para entender que, como a irmã Janaína sempre fala, nós não estamos aqui trabalhando com inclusão, porque esses já fazem parte do corpo de Cristo. Nós queremos que não tenha acepção de pessoas no nosso meio. É isso? Isso. Muito bem. Está trazida aqui a palavra e eu vou começar a fazer algumas perguntas, Luiz, e você também fique à vontade para perguntar. Isso. As irmãs,
porque o tema que nós estamos abordando é o autismo, né? De maneira resumida, é o autismo, uma vez que esta é uma realidade que nós temos vivido dentro das nossas igrejas, né? A presença, sobretudo de crianças que apresentam esses sinais, né? Na medida que o culto vai acontecendo, e a preocupação do pastor Luiz aqui em falar sobre não fazermos acepção de pessoas. Então, você tem uma criança autista dentro da igreja, ela não pode ser diferenciada do seu ponto de vista da nossa posição, do nosso cuidado, da nossa atenção, do amor, da participação do corpo, com uma outra criança típica, né? Não existe essa diferença. Essa é a direção do Espírito Santo. Agora a gente vai ver como tratar esse assunto sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista profissional. E eu vou começar aqui com uma pergunta para que, a partir desse entendimento ou da resposta de vocês, a gente seguir nas próximas. E a primeira pergunta é a seguinte: como identificar os sinais de autismo? Então essa é a primeira pergunta. Eu mudei a ordem aqui, tá? Porque eu gosto disso. Então eu mudei a ordem do que a gente tinha conversado um pouco antes aqui. E como identificar os sinais de autismo? E quando eu digo isso, eu falo tanto do ponto de vista da família, do ambiente familiar, dos pais, como do ponto de vista da igreja, professoras de criança que estão ali em contato com essas crianças. É óbvio que nesse momento, sobretudo no período pandemia, pós-pandemia, as pessoas ficaram muito assustadas, né? Vendo coisas que às vezes ainda nem existem. Não é esse o objetivo nosso, que as mães e nem as professoras fiquem tentando identificar o autista no meio do grupo. Mas, eventualmente, podem haver sinais, podem haver atitudes, comportamentos que seja interessante que se aprofunde na busca de um diagnóstico. Então, como é que a gente pode identificar isso? Seja no ambiente familiar, seja no ambiente da igreja, o que é que pode começar a chamar a atenção? Bom, eu acho que o primeiro ponto é que toda criança possui um desenvolvimento, né? Um tempo de desenvolvimento. A primeira coisa que nos chama a atenção num desenvolvimento atípico, no caso uma criança com autismo, é o atraso nesse desenvolvimento, que pode perpassar pela interação social, pelo atraso no desenvolvimento da fala, ou até pela interrupção da fala. Crianças que de repente começam a dizer as primeiras palavras e param. E aí a família já começa a acender a luzinha de alerta. Estava tendo um desenvolvimento normal, teoricamente normal, né? Dentro dos padrões daquela criança, da idade daquela criança, e de repente há uma interrupção. Então já é um sinal de alerta para a família já procurar os especialistas para estarem diagnosticando ou não o melhor caminho para dar continuidade a esse desenvolvimento. Eu queria te fazer uma pergunta breve, porque a irmã utilizou a expressão interação social. Acho que foi exatamente essa. Exatamente. O que significa essa interação social? Na prática, né, do dia a dia, para o pai, para a mãe ou para a professora, de que maneira que pode se dar essa mudança na interação social? A resistência da criança em interagir com o outro, né? A brincar, por exemplo, com o outro. Bebês. Os pais vão dialogando com os bebês, né? Utilizando dessa interação entre pai e filho, e de repente o bebê não está atento a essa interação, não está prestando atenção na chamada do pai. Uma característica muito comum é quando você chama a criança, o pai vai chamar a criança pelo nome e a criança como se não ouvisse. E aí ela tem uma dificuldade de interagir com o outro. Essa dificuldade nessa interação com o outro é um sintoma muito característico e que precisa estar sendo atento pela família. Pode ser um problema de audição também, não? Pois é. As crianças... Na verdade, é até importante, a Jéssica pode responder, ou qualquer uma das irmãs, que profissionais os pais devem procurar?
Nós temos os marcos do desenvolvimento, então é importante isso tudo que ela relatou, tá dentro do marco do desenvolvimento. Então, crianças que os pais observam que não estão seguindo esses marcos, então, tá demorando a falar, ele não tá interagindo com o coleguinha, ele não tá, parece que não tá ouvindo. Antes de tudo, não tá ouvindo é autismo. Não. Tem que descartar todas as outras questões, ver se é um problema auditivo, ver se é um problema... qualquer outra coisinha. Às vezes uma coisa otorrino mesmo, de que tem alguma cera, alguma coisinha que atrapalha nessa captação do som. Então, não é todas as coisinhas, não tá ouvindo. Não, nós temos um marco de desenvolvimento, mas é bom abrir um alerta. Independente de ser ou não, os pais têm que estar alerta quanto a isso. Percebeu que tem alguma coisa que não está seguindo... meu filho parece que não está seguindo nessa interação, nessas habilidades. Então, procura. Relata com o pediatra. O pediatra vai encaminhar para um neuropediatra ou então uma psiquiatra infantil. Então, tem que procurar os profissionais capacitados para ajudar nessa investigação. E, às vezes, não vai ser nada. E, às vezes, tem que ser investigado mesmo. Mas, de qualquer forma, os pais vão ser orientados. E é essa orientação que é primordial para o desenvolvimento. Agora, eu quero fazer uma pergunta também, José. Eu vou entrar submeter aí, certo? Eu acho ótimo. Agora, qual a vantagem dos pais ter um diagnóstico precoce? Ou antes de não deixar demorar muito, procurar um médico, aí que você falou, pediatra, né? O neurologista, né? Eu até entendi. Eu vou perguntar se eu estou correto no meu pensamento. Quando você vai no pediatra, que já é uma coisa habitual, né, no crescimento, sobretudo crianças mais jovens e tudo, mais novinhas e tal, os pais têm o hábito de levar ao pediatra com certa frequência. Então, a partir do pediatra é que ele pode encaminhar para uma outra especialidade. Estou certo? Isso mesmo. Mas é bom os pais, geralmente, levantar essa questão. Estou observando que meu filho não está seguindo conforme, está demorando a falar, está demorando a socializar, entender alguns comandos, ele parece que não está entendendo nada. É bom ele levantar isso, porque às vezes na rotina acaba focando em outra coisa e aí passa despercebido. Então é bom os pais perceberem isso e levar isso para o profissional. Nem sempre é isso, né? Mesmo tem Exatamente, nem sempre vai ser isso. Mais tarde não tem nenhum problema disso. Então é muito relativo. Um exemplo assim bem prático é o brincar. O brincar da criança com autismo, ele usa o brinquedo da forma não convencional. Então esse é um ponto importantíssimo para a família. Estimulou, deu brinquedos, chamou para brincadeira, ele está usando o brinquedo de uma forma não convencional, né? Está usando, por exemplo, dá um carrinho, virou esse carrinho de ponta para cima, começou a girar a rodinha, ele está usando o brinquedo de uma forma não convencional, porque, né, na convenção social o carrinho é para andar. Então, são características que a criança vem apresentando ao longo do seu desenvolvimento que numa consulta pediátrica precisa ser relatado, para que o pediatra possa encaminhar essa criança para os demais profissionais. Isso é importante. Janaína. Sim. Fala aí, Janaína, dentro da sua experiência, da sua prática profissional, tá? Que contribuição você pode dar nesse contexto que nós estamos discutindo aqui? Falamos um pouco na família, né? Agora vamos falar um pouquinho desse acontecimento na igreja. Ótimo. A gente observa isso também, né? Que essa parte de não conseguir se socializar. Então, para nós, né? Para as professoras, elas têm esse mesmo olhar deles perceberem que alguma criança não está conseguindo se socializar dentro das classes, de mesmo ela não está conseguindo se comunicar. Então, da mesma forma que vem, né, esse olhar precisa ter pelos pais, nas famílias, também é nosso. A gente entende, né, para a gente poder estar ali atento no que diz respeito daquela necessidade. Então, as professoras estão atentas se essas crianças, como somos um corpo só, no só, se elas estão também interagindo, se socializando, e a partir do momento que elas sentir que algo, né, está diferente, chegar ao ministério, chegar ao responsável das professoras e comentar. Porque muitas vezes nós temos duas situações. Umas que às vezes a criança já vem com diagnóstico ou os pais já estão percebendo e por certo também pode ser que não haja esse olhar dos pais em casa. E quando a criança sai, né, para um outro ambiente, que eu entendo até que para elas que estão em casa,
sair já é uma dificuldade maior, né? Um desafio muito grande. Mas ali ela pode realmente apresentar até esses sintomas mais aparentes, né? Então ali, nesse olhar nosso, levar ao conhecimento dos pais também. Então, muito bem. Mas, Josia, mas é importante aqui, eu já estava até falando anteriormente, antes de entrar no ar aqui, sobre a questão da dificuldade que nós pastores temos para lidar com esse caso. Numa igreja em que entra uma criança autista, não sei o que grau que é, mas a criança que não tem um comportamento assim, que ele fica inquieto no culto, correndo para lá e para cá no meio da igreja, como é que o pastor lidar com uma situação como essa? Ele não pode chamar atenção. Ele também, por outro lado, o pastor pregando, ninguém vai prestar atenção na mensagem dele se uma criança correndo para lá e para cá no meio do culto ali. O que o pastor deve fazer? Me fala. Pastor, eu entendo assim, que a professora está ali, se ele estiver com os pais mesmo vão dar esse suporte. Imagina uma criança que vai estar sentada com os pais. Então, isso também depende do pai. O pai mesmo vai chegar nele, conduzir ele para ir um pouquinho lá fora. Outra situação é quando está o banco com as professoras, né? Ele está ali e, de repente, ele começa a ter um comportamento inadequado para o momento. Esta professora, ao invés de alarmar, eu entendo que é melhor ela estar colocando uma outra professora atenta ao banco dela e ir aos pais. Porque ela indo aos pais, o pai, junto com a professora, vai conduzir essa situação. Vai estar convidando, né, para poder estar um pouquinho no jardim. Então, as professoras com olhar sabendo que a base de tudo, e para que a gente fique mais seguro, porque os pais sabem como lidar muito melhor do que então podem ir com as crianças, as professoras têm que ir com os pais, né? Isso. A professora, se estiver no banco, a professora observa, pede apoio para outra professora para não deixar as crianças dela sozinha e vai aos pais. Os pastores fazem o quê? O pastor faz o quê? Os pastores. Fica quietinho. Fica na comunhão. Na comunhão e na bênção. E agora, os pastores orientam as professoras. E esse apoio também vem muito também dos diáconos. Eu ia falar isso agora. Não só as professoras. Somos um corpo. E toda a igreja tem que estar preparada. Desde quem recebe... O pastor não fala nada, né? E nós, professores, que cada vez mais o Senhor tem nos abençoado no conhecimento deste trabalho, estarmos atentos com o apoio da família, os diáconos também. Então, é um apoio importante. Eu sou da época que tinha um pastor que ele só olhava assim, piscava, já sabia o que ele queria. Né? Então, o diácono precisa saber isso, né? Os diáconos obriram aí, né? Mas, aliás, Luiz, e você é dessa época, e eu também sou, mas eu também me lembro que minha mãe só bastava olhar para mim, eu já sabia o que eu queria. Agora, o pastor Luiz Eugênio fez uma pergunta que eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais, que são quais as vantagens que existem na identificação, no diagnóstico precoce para a família, para a criança, e como resultado disso para a igreja. O estímulo, o tratamento precoce que a gente fala, esse auxílio da criança precocemente ajuda porque a criança menor, ela tem uma neuroplasticidade maior, então ela consegue absorver melhor os comandos. Então, se ela tem uma dificuldade na interação social, na linguagem ou em outros campos, em outras habilidades, essa intervenção precoce faz com que ele amadureça e consiga melhores resultados de adquirir essas habilidades que estão deficitárias e consigam ir encaminhando cada vez melhor. Isso não significa que, eu comecei precocemente, a criança vai ter um resultado e vai sair de um nível 3. Não, isso não tem como dizer, mas que o resultado é muito mais rico e muito mais benéfico quanto mais precoce, por isso que a gente bate na tecla de identificação, de informação para os pais, para a igreja, para as professoras por conta disso, porque a plasticidade neuronal deles está muito mais fácil, então eles conseguem absorver muito mais os estímulos. E é importante destacar que não existem dois autistas iguais, de desenvolvimentos iguais. Mesmo que sejam gêmeos, né? Univitelíneos, com diagnóstico de autismo, o desenvolvimento, cada um vai ter o seu. Então, um pode se desenvolver um pouco mais em determinada época, o outro um pouco mais em outra época. Então, isso é preciso ficar claro, até para que não haja comparações e nem acepção. Porque o filho da vizinha, da irmã, se desenvolveu legal com a Jéssica, que é fono, mas o meu não foi. Não é a Jéssica que é a profissional ruim, boa.
É o tempo de desenvolvimento dessa criança. E aí cada um tem o seu. Como nós. Cada um tem o seu. De qualquer maneira, e aqui eu quero que vocês digam se eu entendi corretamente, muitas vezes dentro do ambiente familiar pode haver uma negação daquilo que está se percebendo, né? Quer dizer, nesse caso, o que vocês estão trazendo é que quanto antes se romper isso, quanto antes, a partir de alguns sinais, se levar a uma busca de um diagnóstico que pode ser negativo, negativo no sentido de que não há essa situação. Quanto antes, melhor no sentido do tratamento. E aí uma pergunta... Na verdade, José, isso aí é muito importante, porque senão, daqui a pouco, todo quanto é pai, apesar que o filho dele tem isso aí, ou todo pai pensar que tem, ou o pai não querer ver que existe uma situação e que precisa ser cuidada, né? Isso aí são dois extremos que, na verdade, a gente deve fugir deles. Não pode. Aí eu quero fazer uma pergunta, Luiz. A criança, ela, dentro do ambiente doméstico, familiar, ela age naturalmente, ela com família, com primos, tudo mais. Quando ela chega na igreja, ela fica um pouco isolada. Isso pode ser autismo ou ela só é uma criança retraída, envergonhada? Quer dizer, pode acontecer que num ambiente se manifeste um sinal de autismo e no outro não? O negócio que a gente tem que lembrar é que o autismo não é apenas uma das coisas. Então, esse isolamento sozinho, de mostrar um sinal e outro, não é significativo de ser autismo ou não. Nós temos vários sinais, por isso que é o espectro, porque vai apresentar várias coisas diferentes. Assim como nem toda criança que está fazendo bagunça num culto é autista. Então, às vezes é só uma indisciplina, uma falta de controle, uma falta de entender o que está acontecendo. Criança faz ela apresenta comportamentos mais agitados também. Então, lembrando que não pode isolar um sintoma e dar um diagnóstico para isso. Não, a gente tem que ver o conjunto. O conjunto, né? Isso é importante. Eu não fazia bagunça no culto porque minha mãe não deixava. Então, se deixar... Eu não fazia que eu entrava no chicote. Então, é importante ressaltar também que uma desregulação da criança ou do adolescente com autismo em ambientes novos. Sim. Isso não é uma birra, isso não é uma pirraça. Toda criança é criança em qualquer lugar, mas na criança com autismo, o estímulo do ambiente pode favorecer ou não uma desregulação. E é essa desregulação que chama a nossa atenção. Eu queria até saber, já vi falar de crianças autistas, são super dotadas, né? Ela tem uma coisa a mais do que os outros. Ela tem um super desenvolvimento de algumas habilidades. Autismo de alto rendimento. Ela tem, até cientista, parece que autismo para pessoas que são altamente habilitadas. Isso, então, às vezes a pessoa pensa que o autismo é só não sei o que, isolado, não sei o que. Às vezes a pessoa se isola porque a pessoa ele tem não sei, ele tem um diferencial dos outros, né? Aí, pronto, completando essa pergunta de Luiz, embora que o nosso tempo já está acabando, mas o autista sempre tem uma habilidade que pode ser explorada? Todos nós. Inclusive o autista. Todos nós. Só que no caso dele, ele pode ter uma super habilidade. Na escola, a gente costuma dizer que precisamos investir na potencialidade dos nossos alunos, assim como na igreja. Precisamos investir na potencialidade desses visitantes, desses membros que apresentam características diferentes ou de desenvolvimento atípico. E aqui é bom comentar que muitos dele é na música. Muito. Que coisa, então, você tem muito, todos têm, né, o potencial. Então, eles têm, muitas vezes, até o ouvido absoluto. Então, você pode, né, investir nessa criança ali para o estudante, para ela poder estar junto ali, contribuindo. E aí, é por isso que muitas vezes a gente percebe um comportamento diferente da criança com autismo no culto durante os louvores. Porque o estímulo ali está maior e há algo ali que chama a atenção dele. Então, isso parece mais dentro dela, né? E isso também tem tanto este lado, quanto também, às vezes, há uma sensibilidade ali, naquele volume. Hipersensível. A gente precisa terminar por causa da hora. Eu falei pra você, Luiz, esse tema a gente fica 2 horas aqui tratando dele aqui, porque é maravilhoso. Tá, inclusive, recentemente eu ouvi uma adolescente autista e com Down num recital de piano, que é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Mas eu quero dizer para vocês aqui e para as professoras que estão nos assistindo, nos ajudem, aos pastores.
porque esses dias eu estava refletindo o seguinte: a natureza é tão perfeita, aquilo que Deus fez, a obra criadora, que a frequência do choro de uma criança, ela pode ser identificada em qualquer ambiente, inclusive na igreja, quando a gente está pregando. Né? Então né, Luiz? Parece que a Altina é mais menino do que menina, é isso mesmo? Não tem isso não, né? Não, tem. Geralmente a gente vê os diagnósticos mais em meninos do que... Meninas, né? Luiz, guarda suas dúvidas para o nosso programa. Guarda suas dúvidas para o nosso programa, que os irmãos já vão agora assistir o culto. A minha preocupação é lançar dúvida e trazer dúvida para os outros também. Bom, queridas, obrigado pela presença de vocês, pela participação. Já fica o convite para em próximas oportunidades estarmos juntos aqui. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Vocês duas já estiveram aqui, a nossa irmã está chegando agora. Seja bem-vinda. Obrigada. Luiz, obrigado, hein? A paz do Senhor, tamo juntos. Obrigado por nos aturar. Vamos nos aturar. O pastor de Deus gosta de dizer isso. Bom, a gente está chegando até ao fim deste programa Família, um Projeto de Deus. Você fica aí, que daqui a pouquinho, né, você vai naturalmente na continuidade, né, você vai ter um novo link para o culto de hoje à noite, o culto da família. Você é nosso convidado a permanecer. Você ouviu aqui a parte agora técnica, discussão técnica, mas agora vem espiritual. Você não pode perder essa bênção. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais uma edição do programa Família, um Projeto de Deus. A todos a paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus. TV Sat Manaus.